3 anos atrás, enquanto passava uns dias na fazenda da família do meu amigo João, seu pai perguntou se eu já havia caçado. Passar a noite no mato esperando. Eu respondi que não, que nunca havia caçado ou esperado, mas que adorava fazer caminhadas e principalmente passar a noite sozinho no meio do mato. E foi então que ele contou da mata que existia na sua fazenda. Segundo ele, era uma mata linda e ao mesmo tempo sinistra, pois quem já esteve por lá caçando disse ter ouvido barulhos inexplicáveis e assustadores. Às vezes a nossa imaginação faz com que ouvimos e vemos coisas que na verdade são normais e explicáveis. Comentei. Daquele momento em diante, eu fiquei curioso em conhecer aquela mata. E 2 dias depois, resolvi passar a noite por lá. Arrumei minha mochila com farofa, um plástico para fazer uma barraca caso chovesse, água, meu telefone, isqueiro, saco de dormir. Peguei a espingarda 22 do pai de João e saí prometendo voltar no dia seguinte. Quase 1 hora depois, eu cheguei na entrada da mata. Dali em diante, o verde era mais verde e mais selvagem. Meu plano era seguir caminhando até as 3 e aí procurar um lugar onde pudesse acender uma fogueira, passar a noite e voltar pela manhã. A mata era um espetáculo. Aqui e ali eu parava para tirar foto de um pássaro, algum animal pequeno ou qualquer outra coisa que via. Apesar do sol quente, a brisa fresca soprava por entre as árvores, aliviando o calor. Lá por volta das 11, eu espantei com o horrível fedor de alguma coisa podre. Parei por alguns segundos e depois continuei caminhando mais apressado. Fosse o que fosse que fedia, não queria ver e nem estar por perto. Pouco depois das 2 da tarde, eu encontrei um lugar perfeito para acampar. Enorme e limpo na beira de um penhasco, onde podia ver um lindo vale lá embaixo. Eu coloquei minhas coisas no chão e depois de vários minutos admirando a vista, comecei a juntar gravetos para a fogueira que pretendia acender e manter acesa por toda a noite. Quase 1 hora depois, eu já tinha lenha suficiente para mais de uma noite. Melhor sobrar que faltar. Então logo o sol começou a entrar, eu acendi a fogueira. Comi mais um pouco de farofa e fiquei deitado admirando o céu estrelado. A sensação de paz e tranquilidade era, como sempre, incomparável. Porém, umas 2 horas depois, a brisa começou, trazendo estranho fedor. O mesmo fedor de podre de antes. Eu levantei e retirei um pouco dos gravetos da fogueira e fiquei pensando se havia acampado perto de uma outra carcaça. Poucos minutos depois, a brisa e o fedor pararam e eu joguei mais gravetos na fogueira, tentando aumentar a claridade. E foi então que a estranha sensação de que não estava sozinho começou. Eu levantei do saco de dormir e sentei ao lado da fogueira olhando para o escuro da mata. O único que via era o clareado pela fogueira. O único que eu via eram os estalos do fogo. De repente, para meu espanto, ouvi um estranho barulho. Parecia uma pessoa limpando a garganta. Eu fiquei apavorado só de imaginar que uma pessoa me olhava da escuridão, sem aparecer. Eu gritei perguntando quem era, mas ninguém respondeu. E naquele instante, para aumentar ainda mais o meu pavor, 2 bolas amarelas apareceram lá no escuro, uma ao lado da outra. 2 luzes quase vermelhas, como 2 olhos estranhos que nunca vi igual. Aquilo não podia ser uma pessoa. Aquilo só podia ser um animal. Mas que animal podia ser, com olhos tão estranhos que não moviam e nem piscavam? Peguei meu telefone para ligar para o João e contar do que via. Infelizmente não foi possível. Não consegui conexão. Eu peguei a espingarda bem devagar, engatilhei, apontei para as 2 bolas e fiquei esperando. E outra vez ouvi o mesmo limparo de garganta. Apavorado, apontei a espingarda para cima e disparei. Os olhos continuaram parados no mesmo lugar. Eu levantei e coloquei mais gravetos na fogueira,
tentando aumentar a claridade para poder ver um pouco mais do escuro. E naquele instante, o meu pavor foi ao extremo. Os olhos moveram pela primeira vez e o barulho de mato quebrado começou como se o animal caminhasse na minha direção. Meu coração acelerava. Minhas mãos tremiam. Os passos aproximaram e pararam pouco depois da claridade, como se aquilo tivesse medo do clarão do fogo. Eu dei outro tiro para cima e as bolas aos olhos apagaram. Eu sentei aliviado, pedindo a Deus que aquilo houvesse desistido de atacar. E os minutos passaram. Porém, pouco depois, eu vi um estalo de galho quebrando e logo em seguida um rosnado. Eu olhei apavorado naquela direção. Os olhos vermelhos haviam regressado e estavam lá no escuro, agora mais perto e mais vibrantes que antes. De pé ao lado da fogueira, engatilhei a espingarda e disparei para a mata por cima das bolas vermelhas. As bolas piscaram, mas infelizmente não apagaram ou sumiram. E o animal rosnou outra vez. Dessa vez eu engatilhei a espingarda e apontei para o meio das bolas vermelhas. Porém, ao puxar o gatilho, meu coração quase parou. O único que eu vi foi o clique da espingarda sem balas. Tremendo e desolado, coloquei mais gravetos na fogueira, aumentando ainda mais a claridade ao meu redor. Pois se aquilo não saía do escuro, minha única salvação era manter o fogo aceso. E ali ficamos olhando um para o outro. Eu atrás da fogueira, atiçando o fogo, e o bicho lá no escuro, parado e olhando. Eu continuei colocando gravetos e encarando o bicho que de vez em quando rosnava e parava como se esperasse uma oportunidade para atacar. E pouco a pouco, o cansaço foi aumentando. Minhas pestanas pesando e o fogo e as bolas vermelhas desaparecendo. Pouco tempo depois, eu acordei desorientado e aterrorizado, com outro rosnado mais perto que nunca. Para meu terror, o fogo estava quase apagando. Só restavam as brasas. E atrás delas, bem à minha frente, estava um animal que jamais imaginei existir. Um enorme cachorro, parado e sentado a poucos metros das brasas, com uma cabeça e boca descomunais e desproporcionais. As duas bolas vermelhas eram seus olhos, que com a claridade das brasas pareciam ainda mais vibrantes. O fedor era tanto que quase vomitei. Tremendo de uma maneira quase incontrolável, atirei mais gravetos na fogueira e caí de joelhos, soprando desesperadamente, tentando reativar o fogo. E à medida que o fogo foi aumentando, o cachorro foi recuando, rosnando e grunhindo, até desaparecer uma vez mais no escuro da mata. Eu continuei alimentando a fogueira, pedindo a Deus que os gravetos não acabassem, que o cachorro não voltasse e que o dia amanhecesse o mais rápido possível. E a noite foi passando. O cachorro continuava lá no escuro, grunhindo, rosnando de vez em quando e me olhando. Pouco antes do sol nascer e colocar os últimos gravetos na fogueira, as bolas vermelhas desapareceram. Para dizer a verdade, foi quando o meu pavor realmente aumentou. O medo de pegar o caminho de volta e encontrar aquele cachorro era excruciante. Eu resolvi esperar o sol esquentar para depois sair. Lá por volta das 10 da manhã, eu criei coragem de sair com o coração nas mãos e procurando não fazer barulho. Cada passo que eu dava, a sensação de ouvir o cachorro ou de sentir o seu fedor aterrorizava. Felizmente, nada mais aconteceu. E poucas horas depois, eu cheguei na casa da fazenda. Segundo os meus amigos, o que eu vi foi um lobisomem. E que tive sorte de escapar com vida. Lobisomem ou não, o fato é que desde aquela noite eu jamais tive coragem de acampar sozinho.